Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Legado. Eu estou aqui com um anjo, Patrícia Angélica, essa mulher quântica que está trazendo tantas consciências antes de começar a entrevista. Né, Patrícia? Seja bem-vinda. Gratidão a minha pela oportunidade. Coisa linda, gente, esse movimento. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Estamos quebrando paradigmas, né? Tintim com esse café. Café com copinho em vida. Para que a fonte nunca seque, para que a fonte nunca seque, para que a fonte nunca seque. Peraí que ela já começou com o ritual, vamos, repete. Para que a fonte nunca seque, para que a fonte nunca seque, para que a fonte nunca seque. Assim isso é prosperidade, gente. Isso é gratidão pelo alimento. Encerramos a entrevista, foi maravilhoso. Você já pode fazer isso de manhã, tá? De noite, tá tudo resolvido. Vamos lá, Patrícia. Você tem uma história linda, né? Você é jornalista, você tem uma presença de espírito, de pessoa que você não entra, né? Você adentra. Foi assim que eu lhe vi, não só no Instagram, mas assim quando você chegou. Essa energia é muito forte, muito poderosa. E trabalhar na quântica, né? Você vai falar do TQA, de todos os seus projetos, é reverberar mais do que você é. Né? É isso que eu percebo. Isso é muito importante. Eu já vou começar dando uma deixa. O que você observa hoje sendo líder, né, a matriarca, a pessoa que encabeça nessa família TQA, das pessoas quererem oferecer nos seus projetos, nos seus produtos, coisas que elas não são? O quanto isso tem de quântico? Ai, boa. Boa, vai. Boa. Vamos lá, né? Na verdade é assim, primeiro a gente precisa entender, né, o termo quântico, né? Essa energia, né? Esse quantum de energia que movimenta. Se a gente for muito para a ciência clássica, aí a gente vai falar de quarks, bósons de Higgs e tal, esse não é o objetivo. A gente tem que trazer aqui o que isso interfere na minha vida, né? O que entender de quântica vai me trazer clareza no meu dia a dia. Então, é entender que a gente beneficia da quântica sem perceber, né? Então, aqui nesse canal existe um princípio quântico, né? As pessoas estão recebendo esse sinal em casa porque existe um princípio quântico. A gente utiliza do Wi-Fi, a gente não vê, mas a gente utiliza dos benefícios, né? Porque existem princípios quânticos nisso. Então, se eu entendo, né, que o universo é energia, assim dizia Tesla lá atrás para nós, tudo no universo é energia, frequência, vibração, e aí alguns estudos para frente foi trazendo ali também a geometria, né, que é essa densidade dessa terceira dimensão. Então vamos entender isso. Se lá atrás já falava isso, nós somos seres humanos formados por átomos, vários átomos, moléculas, várias moléculas, órgãos, várias e várias, um ser humano. Então eu sou um ser eletromagnético dentro desse universo. Então meu pensamento lança, meu sentimento puxa. E qual é o quantum de energia que eu estou movimentando para enviar esse pensamento ao universo? E o que está chegando para mim? Porque aí vem a ciência e traz para a gente que 95% de tudo que nos acontece é inconsciente. Então, o que mais a gente recebe, né? Por que a minha vida está tão travada, bloqueada, né? As pessoas não têm acesso a esses blocos energéticos, então elas não conseguem movimentar esse quantum, né? Essa energia para fazer um movimento diferente. Então chega muita gente para nós, muita gente com esses blocos, né? Eu gosto de chamar de blocos, porque aí dá uma ilustração dessa geometria densa, né? Então, que se tudo é energia, vem de uma onda primordial, vem de uma frequência altíssima, e isso vibra. Então tem uma vibração que vai se densificar. E aí vem a lei da atração e nos traz muito esclarecimento sobre isso, né? Então eu envio uma informação para o universo e mais do mesmo chega para mim, né? Entendi. Qual é o quantum de energia que eu estou colocando em determinadas situações ou não? Por que está chegando para mim? Então é importante a gente entender que nós somos energia. Nós somos energia nesse universo lindo de meu Deus. Então não adianta reclamar do que você está vivendo. De alguma forma ou de toda forma, é você que está sendo o canal emissor dessa onda informacional que vai e volta. Aí é bom a gente entender os princípios herméticos, né? Eu gosto muito de Hermes Trismegisto quando ele traz as 7 leis universais aí, que eu acho que vai fazendo sentido quando a gente busca esse caminho interno, né?
Mas o que foi mais para mim, que foi mais despertar, assim, né? A gente, dentro do meu instituto, a gente tem um mote que a gente fala despertar, destravar, saltar, né? O que foi o maior despertar para mim, né? E para você que está aí. Sim. Talvez essa informação chegue a você e você acorde, porque primeiro o verbo já diz tudo. Despertar para quê? Acordar, gente. Acordar para a vida, acordar para a sua experiência de vida. Então, para mim, o que fez mais sentido foi entender que tudo que me acontece é única responsabilidade minha. Dói. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? A gente fala assim, ó, nascer dói, mas renascer dói mais ainda. Essa, não é? E a gente está renascendo todo dia. Renascendo todos os dias, né? Porque a gente vai afundando nessa busca do seu eu e mais situações vão chegar, né? Para que você olhe realmente, porque assim, a pergunta é, né? A gente vai entrando ali mais ou menos nos nossos 35, 40 anos, a gente começa um primeiro despertar, né? O que acontece com a minha vida? Por que o vizinho casou, tem uma família, prosperou, né? Por que os meus amigos de infância, aqueles que fizeram faculdade comigo, estão super bem financeiramente, né? Casaram bem, realizaram seus sonhos? E por que eu tô aqui? Opa, então esse é um primeiro já, sabe aquele sono que você tá e alguém vai lá e te dá uma... Aí você, peraí. Então, gente, qual que é a diferença, né? Vibração. O vizinho não tem sorte, e aí as pessoas falam muito isso quando elas entram, né, nesse processo, porque assim, ou de duas uma, a gente se vitimiza ou a gente se revolta, né? Ah, mas fulano tem sorte, porque fulano tem sorte. Fulano não tem sorte, ele tem vibração, ele é coerente com a vibração do universo, ele entendeu a experiência divina, ele entendeu que a responsabilidade é dele, que tudo que acontece é único e exclusivo nosso. E aí tem gente que fala assim, Paty, então você quer dizer para mim que essa doença que eu tenho aqui, eu atraí? É doído falar, mas foi. Por alguma memória, alguma crença, alguma trava, né? A gente vê isso muito dentro do meu instituto, né? Dentro da própria técnica da TQA, muito abandono, né? Problemas, conflitos com os pais, né? Então lealdades invisíveis, implantes, crenças... E por aí vai. Então, de alguma forma, você se conectou com isso, porque uma vibração foi e ela voltou. O universo, ele é coerente, né, Ana? O universo é coerente. Então, assim, o que eu costumo dizer, né? Se tem primavera, a gente vai ver flores, né? Se tem inverno, vai ter frio. Então, é coerente, né? E a régua, ela é a mesma, né? Então, é importante pensar nisso, nos princípios herméticos lá. Tudo começa da mente. Né? Existe uma correspondência a partir da mente. Então, se o universo é mentalismo, ele também é correspondente, porque o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Então, como é que está a sua casa interna? Né? Sua casa interna, ela vai refletir essa desordem externa. Se está conflituosa, isso vai reverberar, porque é a correspondência, né? Aí a gente vê, e tem uma lei do ritmo para isso, né? Assim como nós mulheres temos o nosso ciclo menstrual, o movimento das marés, eu costumo dizer, a gente tem esse movimento de pêndulo, né? A nossa vida faz esse movimento de pêndulo. Então ora a gente vai para um lado, ora a gente vai para o outro, e aí esse pêndulo, ele vai experienciando os lados para encontrar o eixo, o caminho do meio, que é o que a gente escuta muito aí em várias teorias, né, em várias filosofias da vida, encontrar o caminho do meio. E a régua, ela é a mesma, porque se a gente for pensar, a gente vive um universo dual, polos, né? Por que eu sei que existe o frio e existe o quente? O que diferencia? Né? Eles são opostos, iguais por natureza, porém com uma temperatura diferente. É a única coisa que vai diferenciar essa régua. Então, por que de um lado eu tenho medo, de um lado eu tenho muito amor? Se eu sei que o amor é acreditar que algo muito bom vai acontecer, do outro lado, eu tenho medo de algo bom vir a acontecer. E o que diferencia isso? A régua é a mente, é mental. Porque para quem eu estou alimentando mais? Quem a minha mente está alimentando mais? Eu falo muito isso lá na minha escola,
Porque eu sou uma pessoa já muito simples, né? Eu venho de uma família muito humilde, de escolas públicas, e eu gosto muito de trazer a simplicidade do nosso dia a dia para a gente entender, né? Então, assim, eu falo que a gente tem 2 cães de guarda, né? A gente tem 2 cães de guarda. E qual que é a função do cão de guarda? É proteger a gente, né? Então, o seu cão de guarda está ali pronto. Então, você tem aqui o seu cão de guarda chamado Centelha Divina e você tem aqui o seu cão de guarda chamado Ego. Agora, quem que a minha mente alimenta? Quem é que está ficando gordo, forte para me proteger? Né? Quem a minha mente está alimentando? E aí eu vou para uma ciência de um cara, né, que eu acho que deixou um tratado para a humanidade, David Hawkins, que traz lá o mapa da consciência, a escala da consciência, amor e medo. Amor ligado com a minha centelha divina, força de tração. Então eu vou atrair por força de tração a inteligência infinita, a consciência infinita e situações nesses níveis de frequência. E aí eu tenho medo, que está ligado com o meu ego, que está ali para me proteger, o meu cão de guarda ali, que está ganhando muito alimento denso nessa matéria para estar ali me protegendo. E aquele que não precisa de alimento, que se alimenta da energia fluida, né, a energia infinita. Então, assim, entender essas leis, porque a nossa vida ela passa por elas, né? Sim. Então é importante a gente entender que nós vamos viver esses ritmos. Qual é o nosso grande desafio? Não radicalizar, porque a gente precisa viver os polos, né? Eu falo muito, né? É no caos que a gente vê a transformação. É exatamente no caos. Não tem como a gente diferenciar isso, porque a gente vai precisar viver para ir entrando nas nossas melhores versões, né? E eu falo que evoluir, né? Como a gente fala que nascer dói, evoluir mais ainda, renascer mais ainda, como é difícil a gente evoluir perto de pessoas que conheceram as nossas versões anteriores, né? Porque aí há um conflito de interesses, não é? Há um conflito de interesses. Eu quero fazer 2 perguntas para você. Diga, que se deixar eu vou embalando. Não, eu adoro, isso que eu descanso, eu fico aqui, ó, só na terapia, só recebendo. Quem recebe sou eu, viu? Ó, é o seguinte, 2 coisas que eu queria que você falasse para as pessoas. Quem vê aqui a Patrícia, linda, maravilhosa, iluminada, que tem todo esse arcabouço de conhecimento mesmo, né, que a gente conversou anteriormente, que informação é uma coisa, conhecimento é aquilo que já está ancorado na sua vivência. Quem vê a Patrícia hoje fica se questionando. Para ela é muito fácil chegar, porque ela já tem um instituto, ela forma pessoas, ela tem conexões, ela faz e acontece. Mas eu queria que você contasse aqui para a pessoa que está em casa, que todos nós somos centelha e temos algo a contribuir nesse universo, um pouco da sua história, de como você chegou até o TQA, tá? E depois, já vou deixar o gancho, que ela pega tudo, né? Que a gente tá na nuvem. É essa relação desafiadora que é, você teve o despertar, não é? Que cada despertar tem seu time, cada um tem seu despertadorzinho, não é? E se manter nesse desperte, né? E o conflito que há no momento onde a pessoa que está assistindo, provavelmente ela está no processo de despertar, porque tudo é ressonância, ela não chegou aqui por acaso. E aquele ciclo familiar, o ciclo social, o ciclo de relacionamentos dela, ainda estão convivendo com aquela versão dela. E começam a dizer, mas foi depois daquele TQA que assim, você né? mudou. Depois você encontrou aquela Patrícia, você tá diferente. Você assistiu aquele legado ali, ó. O que foi? Que danado foi esse no YouTube que tu achou? Então vai, Patrícia, faz o teu antes para as pessoas se conectarem. Vamos e depois lá. Faz essa relação que é bem desafiador, né? Faz até as pessoas desistirem, né? Muitas vezes. É verdade. E é aquilo que eu falo, né? Existem mais pessoas que desistem do que fracassam. Aí já é outra pergunta. Isso é para refletir, né? Porque o desistir você para, você não experiencia. O fracasso não. Eu costumo dizer, o fracasso é sinal de que Deus tem um plano melhor. E o que é o fracasso? É ponto de vista, é atender uma expectativa porque não atendeu. Essa roupa não ficou boa, não vou. Não. Eu fracassei, eu não consegui? Não. Não atendeu aquela sua expectativa. Exatamente. Aí nós vamos lá na régua novamente. Voltamos Lei dos para polos. a régua. Vamos lá. Ela não respondeu a pergunta, Já vou. A polaridade. Duas o fracasso quânticas. é o polo e o sucesso é do outro lado.
né? Qual que é a temperatura sua? Né? Ou eu radicalizo, ou eu me dou oportunidade para encontrar o caminho do meio. Mas vamos voltar. Volta. Conta a história da fada. Então, eu estou Patrícia Angélica, né? Sou filha de Noselmar de Oliveira, Terezinha Rodrigues de Oliveira. Eu sou Kim 19, tormenta rítmica azul, autogeradora mesmo, né? Então essa energia ela já é minha, faz parte. Minha mãe dizia que quando ela foi me ganhar, né, com o meu parto, eu já dei um salto. Então ela já chegou no hospital, só teve o trabalho de abrir as pernas, que eu só fiz isso aqui, ó, saltei, digamos assim. Tô pronta. Mais ou menos isso. Eu fui uma criança, né, criada numa periferia, uma família muito humilde e muito sensível, né? Muito sensível ao invisível, né? E minha mãe não tinha muito conhecimento, né? E logo, muito cedo, eu perdi meu pai. Meu pai faleceu aos 10 anos de idade, na minha frente, e eu não entendia o que era esse processo, olha só, né? Eu não tenho mais 47 anos, né? Então, assim, o que vem pela frente eu ainda não sei, mas assim, 47 eu não tenho mais. Mas naquela época eu tinha 10 anos de idade, pensa, 37 anos atrás. A gente não, nós ocidentais, a gente não fala de morte, né? A gente não fala de morte, é um tabu pra gente. E a única certeza que a gente tem aqui nesse planeta escola é que a gente vem e a gente vai realmente para um outro plano, para uma outra existência. E aí, quando esse episódio aconteceu, né, calou-se a minha família, né, aquele brilho, aquela alegria, uma família de 5 filhos, né. E aí aquilo ficou silencioso. A minha mãe não tinha profissão, meu pai era advogado, então trabalhava, né, independente. Enfim, foi um momento muito tenso. E esses invisíveis começaram a ficar mais fortes, né? E aí minha mãe, muito preocupada comigo, me levou a um centro espírita. Falei, olha, eu preciso que olhe a minha filha, porque o pai dela faleceu, ela tá tendo contato com o pai, ela conversa com outras coisas, ela vê outras coisas, enfim. E aí nessa, ela me levou num centro, eu me lembro disso assim perfeitamente, e eu tinha 12 anos de idade já nessa época. E quando eu entrei nesse centro, o mestre espiritual que estava lá, que era de uma linha que eu não vou me recordar, mas ele pediu para, tira ela daqui, ela é cavalo, ela é cavalo, ela é cavalo, tira ela daqui. E eu saí assim, tentando entender que palavra era aquilo. Eu fui entender isso muito tempo depois, né? Para quem está aqui não conhece esse termo, é um termo muito usado no espiritismo, né? De algumas linhas espirituais, que são médiuns de incorporação, né? Só que aquilo gravou na minha memória, ficou na minha memória, né? E minha tia, que morava com a gente, logo depois que meu pai faleceu, minha tia veio para morar com a gente. Minha tia começou, né, a me introduzir a doutrina espírita. Eu falo que foi o meu anjo guardião aqui nessa existência. E minha tia começou a me trazer algumas respostas. E eu não conseguia entender esse processo da morte, assim, da passagem. Eu não conseguia entender. Porque, na verdade, o dia que meu pai faleceu, eu não entendia porque estavam todos tristes. Porque me contaram uma história e eu acreditei nela. Me contaram que ele tinha ido construir uma casinha e que breve a gente ia conhecê-lo. Breve a gente ia conhecer essa casinha nova, breve a gente ia estar lá nessa casinha nova, melhor dizendo. E eu não entendia por que as pessoas estavam chorando. Quem lhe contou essa história? Da casinha? Família. Ah. E para contar a história que ele tinha, né, realmente partido. Não... Ele foi construir a casa e o pessoal tá triste? Que casa é essa? Exato. Aí agora você pensa numa criança de 10 anos, né? Eu falei, gente, mas por que essa casa? Nós vamos para essa casa, né? E eu pensando, nossa, lá de certo eu vou ter meu quarto, porque aqui eu não tenho meu quarto. Ô, meu pai, acabe logo essa casa. A inocência de uma criança, né? E que bom que teve essa inocência, porque isso foi o meu caos interno que me levou a estar até aqui hoje, né? Então vamos lá. E nessa busca, a minha tia começou a introduzir, porque ela estava percebendo essa sensibilidade muito aguçada, e aí eu comecei a ir em centro, ia para um, ia para outro, mas ainda muito sem conexão, eu diria, muito sem conexão. E só depois de uns 2 anos que meu pai faleceu, é que eu fui entender a passagem. Eu fui entender essa passagem, mas assim... Você ter um entendimento e você vivenciar isso são 2 coisas diferentes. Aí vai entrar na segunda questão que você trouxe aí. Porque a morte, ela me alcançou muito cedo. Então, vamos lá. Nessa, né, eu comecei a ir pulando de centro em centro e um belo de um dia, essa mesma tia minha, ela fez um câncer de mama.
E a gente fala fez porque a gente atrai. Eu achei fantástica essa forma dela falar. A gente atrai. Ela fez um câncer de mama. E quando ela fez um câncer de mama, aquilo fez assim, ó. Eu falei, gente, mas como? A minha tia é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão do bem. Como assim? Como que ela, né? Como que desenvolve uma doença dessa? E aquilo já começou a mexer muito comigo. E aí eu fui acompanhar minha tia num tratamento aqui em Goiânia, excelente, tratamento público, né? Mas assim, excelente. E comecei essa jornada com ela. E nesse hospital em Goiânia eu conheci muita gente fazendo bem sem olhar a quem. Era religião de todas, pessoas de todas as religiões, profissionais de todas as áreas, fazendo bem, e aquilo me encantou muito. Um dia estava eu num saguão do hospital, entrou um rapaz, um advogado, já mais ou menos ali com seus 35 anos, ele se apresentou no salão, pediu a atenção de todo mundo, falando que ele era advogado, que ele estava ali, e eu lembro disso porque era uma sexta-feira, tipo umas 6:30 da noite, minha tia estava fazendo um ciclo lá, então eu estava aguardando. Ele entrou, e quando ele entrou, que ele pediu atenção e ele deu esse recado, aquilo foi mágico para mim, porque ele pediu assim, ó, pessoal, meu nome é fulano de tal, eu estou aqui porque a minha forma de praticar a caridade é trazer informação a vocês. Quem tem diagnóstico de CA, tem umas facilidades aqui para aposentadoria, então essa é a minha forma. E juntou aquele tanto de gente lá querendo saber dele assim, mas quanto que você cobra e tal? Gente, aquilo ficou registrado na minha memória. Eu estava assim, eu fiz isso aqui, ó, olhando para ele. Ele falou assim, aqui eu não cobro, eu cobro no meu escritório, antes das 6. Agora são 6 e pouco, aqui é a minha forma de praticar a caridade. Puf, fechou isso na minha memória. Eu achei aquilo fantástico. E nessa, né, de levar minha tia, acompanhar minha tia, e minha tia estava muito ruim. Aí um dia eu cheguei no hospital, esse hospital tem uma rampa assim, Ana, grande, e aí fui com ela, e ela andando assim, muito fraquinha, né, ainda muito debilitada, e ela foi conversando comigo como se ela estivesse se despedindo. E eu falei, tia, calma, né? E ela, não, minha filha, olha, aproveita a sua existência. E ela falava umas coisas místicas, assim, né? E aí eu entreguei ela na sala lá. E aí aquilo mexeu tanto comigo, eu saí correndo, assim, essa rampa do hospital. Entrei dentro do meu carro, mas eu chorava, eu chorei muito. E nessa hora, eu fiz uma oração, assim, do fundo do meu coração. E esse dia estava chovendo, estava uma chuva grande, eu fiquei presa dentro do carro e falei assim, Deus, se a minha tia tiver permissão de ficar um pouco mais com a gente, eu vou dedicar a minha vida para auxiliar as pessoas. E aí eu escutei uma voz, ó, eu arrepio toda vez que eu conto essa história. Eu escutei uma voz. Era só isso que eu queria. Como essa que você fala aqui comigo agora. Eu escutei assim, ó, faça jus a sua experiência de vida. Na hora eu olhei e falei, tem alguém dentro do meu carro, né? Eu olhei e não tinha ninguém, eu falei, gente, tá chovendo, não tem ninguém perto. Eu falei, meu Deus. Aí, segundos, eu fui perceber que era a voz de Deus falando comigo. Aí eu falei, gente, é Deus falando comigo porque não tem ninguém aqui. É Deus falando comigo. Aí veio na sequência. Mas como? A memória do rapaz lá. Veio. Aí passou uma tela mental assim, é isso que Deus quer da gente. Fazer uma doação de um sapato, de uma roupa, de um dinheiro, é bom demais. Mas o seu estado de presença para com o outro é outro tipo de doação. Aí na hora eu lembrei desse rapaz. Ele falou, aqui é a minha forma de praticar a caridade. Ele estava doando um tempo dele, gente, um cara bonito, numa sexta-feira, podia estar na balada, num bar, mas ele escolheu estar ali, praticar a caridade. Na hora, essa tela mental veio, eu falei, entendi. Aí na sequência, outro como? Eu já tinha ouvido falar de reiki. Falei, entendi, reiki. E aí fui conhecer Andréa Porto, né? Óbvio, você vê que está tudo entrelaçado, né? Fui conhecer Andréa Porto, harmonia e espaço terapêutico. Comecei a fazer curso de nível 1, nível 2, e a Andréa, nesse momento, ela ainda era um grupo bem pequeno, e aí a gente foi para uma outra sede, e nessa sede eu aluguei uma sala
apenas para praticar a caridade, porque eu sou da comunicação, trabalho na comunicação até hoje, mas eu falava, aqui é para eu praticar a caridade. Então, todos os finais de semana, eu ia para essa salinha que eu aluguei junto com o pessoal do Harmonia Espaço Terapêutico, mas ali era a minha forma de praticar a caridade. E aí eu comecei a praticar a caridade. Então, eu atendia pessoas com síndrome do pânico, depressão, tudo na prática do Reiki. E era a minha troca para o universo. E quanto mais eu fazia isso, mais a minha tia respondia bem o tratamento. E aí eu comecei a fazer uma associação. Falei, gente, mas minha tia, né? Minha tia está melhorando. O que está acontecendo? Né? E aí vem aquela curiosidade de você querer entender o que está acontecendo. E eu, nessa prática do bem. E aí, nessa hora, vem a pergunta, a segunda pergunta. Você entra numa frequência diferente e as pessoas que estavam comigo nessa frequência começam a te estranhar. Você começa a ser um estranho no ninho, né? E aí, realmente, se você não está alinhada, você afasta mesmo. E aí eu comecei a falar, né, e as meninas, as minhas amigas, porque eu venho da comunicação, então eu sempre estive em balada, festa, gosto disso, né, e aí eu comecei, não, sábado eu vou praticar caridade. Ah, Paty, domingo vai ter o samba tal, não sei o quê. Não, eu vou praticar caridade. E aí eu comecei a fazer, então todo mundo, a Paty tá fanática, porque quando a pessoa tá dormindo, é esse o olhar dela mesmo. Sim. Tá fanática lá, entrou no centro espírita e tal, né? Enfim. E aí, nessa, comecei a praticar ali, tratando das pessoas e minha tia melhorando, mas ainda me faltava muito entendimento, né? Conhecimento. E nessa de pular de centro em centro, um belo dia, uma amiga me convidou para ir a um centro espírita que tinha aqui em Goiânia, no centro da cidade, e pediu para eu estar lá. Ela me chama de irmã, né? Ela, irmã, você vai amar esse centro, eu tenho certeza. Esse você vai ficar. E aí eu fui nesse centro. E nunca dava certo. Um dia eu fui. Quando eu cheguei no portão, Ana, eu falei, aqui tem um símbolo, aqui tem uma estrela de Davi aqui, o chão é assim, assado, o banheiro é assim. Aí ela, você veio aqui? Eu falei, não. Ela, mas como assim? Como é que você sabe? Eu falei, não sei. Entrei. Quando eu entrei nessa casa, que eu coloquei meu pé, eu falei, aqui eu vou estudar, aqui eu vou trabalhar, aqui é meu lugar. Eu arrepio. E fui. Ali eu comecei a trabalhar. Essa irmã minha que me levou, né, nesse momento, comecei a estudar, fui conhecendo pessoas. E aí essa irmã um dia chegou, eu estava na mesa da presidente. A presidente um dia não pôde ir e falou, minha filha, é você que vai fazer o culto lá hoje. Aí eu, tá. E eu vivi essa vida, esse propósito. Então é assim, Paty precisa disso, solteira e tal, pegava meu carrinho, precisa ir lá em Brasília fazer oração por irmão. Eu nem perguntava. Tem que ir lá em Brasília fazer uma oração por irmão que está lá na UTI. Eu falei, meu Deus, vamos. Pegava meu carro e ia. Cheguei lá em Brasília, eu e a presidente do centro. Aí o pessoal, espera um pouquinho, porque tem, né, todo um critério para entrar na UTI e tal. E eu falava assim para ela assim, Dona Helena, chama Dona Helena. Ela recebia Pai Joaquim. Dona Helena, mas como é que a gente vai entrar dentro dessa UTI, Dona Helena? Ela, a espiritualidade mandou, minha filha, o caminho vai se abrir, pode ficar tranquila. E eu ficava lá na porta esperando. Eu falei, meu Deus, entra médico, sai médico, como é que eu vou entrar aqui? Aí eu fui entendendo ali no momento, com os ensinamentos dessa senhora, que eu tenho muito no coração, trouxe muito despertar, que a gente não tem que questionar, né? Quando você questiona, aí juntando com os princípios quânticos, a gente começa a entender a força da onda, né? Que você começa a tirar essa força, o colapso, né? Aí eu falei, tá bom. E aí eu ficava lá só assistindo. De repente, gente, nós entramos na UTI, as pessoas estavam trabalhando lá, ninguém viu a gente. Ela simplesmente falou assim, minha filha, é agora. Mas eles deixaram ela, vamos, é agora. A porta da UTI abriu, a gente entrou, e eu falei, mas como que ela vai conhecer? Ela falou, é o box direito. E nós chegamos lá, fizemos oração por irmão. Aí eu senti no coração, é para ele mesmo. E todo mundo trabalhando, e a gente se tornou invisível. Ninguém viu a gente. Ninguém. Quando a gente conta isso, as pessoas falam, eu falo, ainda bem que a Dona Helena ainda está aí, em vida, para me ajudar a contar essa história. Ninguém viu a gente entrou, trabalhou, fez oração e foi embora. Quando a gente saiu, o guarda olhou assim e falou, ué, como é que vocês entraram aqui? Aí eu falei assim, pergunta para essa senhora aí.
E fui. Ainda sem essa mediunidade ainda não trabalhada, né? Então eu não conseguia ainda sentir esses sinais. E nesse centrinho a gente tinha um grupo de estudos e lá eu conheci Eric Davi, né? Eric Davi era vice-presidente do centro. Então a dona Helena era presidente, ele era vice-presidente. Foi criado junto com ela, né? Ela estudou junto com o filho dela. E ele era um cara muito inteligente, muito. Mas ele era um cara muito reto, chegava, né? Oi, boa tarde, boa noite. Não tinha muita amizade, né? E eu olhava para ele, a primeira vez que eu o vi, eu estava sentada no centro e ele passou. Quando ele passou, fez assim, uma energia me chamou para a energia dele. E aí eu olhei, tá, e aí ele sempre me chamava muito a atenção lá no centro, porque as pessoas falavam, nossa, o Eric está passando um momento muito difícil, ele era empresário, quebrou, está falido, separou. E eu olhava para ele e falava, gente, como que esse homem é triste assim, né? Eu falei, um homem tão inteligente, porque aí tinha uns grupos de estudos, e o dia que era ele, o dia de dar aula, eu não perdia um minuto, né? Que eu falava, nossa senhora, quero escutar, beber da fonte. Então aí tinha os grupos de estudos. Aí o dia que ele dava aula, nossa, eu anotava até a vírgula, né? Anotava a vírgula, assim, porque era muito bom ouvir ele. Ele tinha esse jeitão professoral, era um cara muito inteligente. Ele era um cara fora da curva, né? Quem conheceu sabe do que eu tô falando, da consciência. E aí, ele nesse momento, né, muito falido e tal, né, que esse momento de muita tristeza, e eu no meu coração, meu compromisso é ajudar as pessoas. Foi isso que o Criador me falou, faça jus à sua experiência de vida, né? Então vamos lá. Então deixa eu tentar. E fui me aproximando dele. Eric, você já ouviu falar em reiki? Ele, já, não sei o quê. Falei, então, você não quer ir lá dar uma olhada? Chamei ele um dia para ir lá no Harmonia, e ele foi. Ele foi, recebeu reiki e tal, mas muito na dele, né? E aí ele estava sem carro nessa época, ele estava passando por esse processo de falência. Aí eu falava assim, olha, me espera que no final aqui do centro eu te dou uma carona, vamos passar a tomar um lanche. Aí ele, dos mais sem jeito, não tinha nem dinheiro para pagar lanche. Olha para você ver, um cara que foi milionário, quebrou de não sobrar nada, como ele dizia, né? Quem conhece sabe, ele falava que não tinha dinheiro para fazer feira. Foi morar num quartinho, morava numa mansão, né? Tinha carros bons, viajava 4 vezes no ano nos Estados Unidos, né? Usava Armani, caneta Montblanc e por aí vai. E aí, de repente, foi morar num quartinho, num setor, né? Que é um setor mais humilde aqui de Goiânia, só a cama, caixas de livros e a espada, porque ele era samurai, né? Então ele era praticante de artes marciais e tal. E aí eu ficava, gente, mas como que um homem inteligente desse é triste, né? Aí eu falava, não, vamos que eu vou pagar um lanche para nós. Aí pagava um café para ele e falava, Eric, mas eu não entendi aquela lição lá do livro hoje, você podia me explicar? E aí, aí ele tinha toda a paciência do mundo para me explicar, né? Então foi uma fonte que eu bebi assim lindamente. E aí, nesses trabalhos nossos, né, lá desse centro que a gente tinha assistência, num belo de um dia, a nossa presidente convocou a gente, era assim, convocava, meu nome era o primeiro, né, e isso, paralelamente, a minha tia respondendo bem o câncer. E aí eu, num trabalho lá, numa sexta-feira, 11 horas da noite, a presidente do centro, precisamos fazer uma oração para um irmão que está na UTI, no Hospital Samaritano, em Goiânia. Quem pode? Falei, opa, eu. Não tinha bar para mim, não tinha festa, não tinha... Era isso que movimentava. É esse quanto de energia que me trazia ainda mais essa alegria que você citou aí nesse início. Esse é meu, sou eu essa. Né? Não é fake aqui. Né? Eu trabalho na comunicação, muita gente sabe disso, essa sou eu. Não tem uma personagem aqui. E aí, vamos lá, fui, cheguei lá, o Eric estava lá nesse dia. A gente aguardando para fazer a oração, né? A filha do paciente estava lá aguardando e ela não tinha comido. E eu, não, então vamos comprar um sanduíche para ela. Bem pertinho ali do hospital, tinha um pit dog, quem é de Goiânia, é uma casinha que vende lanches, né? Assim, a gente chama de pit dog por aqui. Aí eu falei para ele, Eric, vamos lá para comprar um sanduíche para a filha, né? Da pessoa que a gente vai fazer a oração. Eu nem tinha muita intimidade assim com ele, né? Aí eu passei a mão no braço dele aqui assim, falei, vamos lá, 11 horas da noite, vamos lá comprar esse sanduíche. E aí fui com ele. Aí falei assim, Eric, eu vou fazer um curso final de semana que vem. Ele, curso de quê? Eu falei, um curso de Theta Healing. Ele, Theta o quê?
Aí eu, Teta Healing. Ele, qual que é a autora? Eu falei, não sei, uma tal de Vaiana, eu acho. Aí ele, quanto você vai pagar nesse curso? Eu falei, falei lá a quantia do curso. Aí ele, eu falei, ele, como é que é isso? Eu falei, não, então, você dá um comando quântico, você vai no 7º plano de existência. Aí ele, sei. Aí morreu a conversa. Fomos, levamos o lanche, fizemos oração, isso na sexta-feira. Na quarta-feira ele me mandou uma mensagem. Oi, Patrícia, tudo bem? Ele todo formal, né? Tudo bem? Eu falei, oi, Eric, tudo bem e você? Aí ele, não, é só para perguntar, você fez o curso lá de Teta Healing? Aí eu falei, uai, Eric, não, é agora, sexta-feira agora. Não, então eu tô te ligando para te falar para você fazer. Fez todo o sentido. Eu baixei o material da autora, a autora chama Vaiana Stibal. Eu baixei o material dela em inglês, estudei tudo. E fez muito sentido para mim. Eu falei, como é que é? Você baixou em inglês, estudou de sexta para quarta, tudo? Ele é. Falei, não, eu fui estudar porque eu queria te convencer a não gastar esse dinheiro. Então ele, naquele momento, passando por falência, eu pagar um valor, né, para um curso, aquilo era um absurdo para ele, né? E aí ele, não, eu acho que você tem que fazer, porque fez todo sentido para mim. Aí eu, é mesmo, Eric, é mesmo. Então, beleza, fui fazer o curso. Aí fiz o curso. Ana Paula, peguei meu diploma e enfiei numa gaveta. Não entendi nada, né? Falei, meu Deus, que história é essa? Que história é essa de 7º plano e tal, né? Aquele negócio, ainda não tinha consciência para enxergar tudo isso, quando né? não tem consciência, não assimila. Não tem, gente. Então, a minha história eu conto para que você tenha esse despertar. Talvez o que eu esteja falando agora aí para você é o que essa moça está falando, mas eu passei por isso, eu conheço esse lugar. E eu quero trazer a minha história porque talvez ela te inspire a buscar um outro caminho. E aí eu fiz isso, peguei esse curso e enfiei dentro de uma gaveta, que eu falei, não entendi nada. Falei, deixa eu continuar com o meu reiki lá, porque o reiki eu canalizo aqui, a Andréia, minha mestra, está aqui, qualquer coisa eu chamo ela, ela me ajuda aqui. E aí chegou uma menininha de 9 anos lá no Harmonia. Chegou a mãe, essa moça, essa menininha, e a mãe não tinha condições, e a Andréia colocou no grupo que a gente tinha, perguntando se alguém se habilitava para cuidar dessa criança, porque a mãe acredita muito nos tratamentos e ela estava sem recursos financeiros na época. Aí na hora sou eu, mestra. Sou eu. Lá no Harmonia, meu apelido é Quanin, né? Aí todo mundo falava, Quanin, por causa dessa compaixão. Eu falei, não, sou eu, deixa comigo. Falei, eu vou cuidar dessa menina. E comecei a cuidar dela. E ela ia no meu consultório, eu aplicava reiki, ela melhorava. Mas aí dava uns 20 dias depois, voltava a alergia. Então ela tinha alergia de tudo. Ela comia banana, pera, estourava na pele, fechava a glote. E aí eu cuidava dela, ela melhorava, aí passava um pouquinho, e aí se entupindo de medicação, né, e nada. Aí um dia eu comentei com o Eric. Aí eu virei para ele e falei assim, Eric, eu tô com uma menininha, nossa, olha o que tá acontecendo. Contei para ele. Aí ele virou para mim e falou assim, por que você não usa o comando do Teta Healing tal e tal? Aí eu, Falei, que comando é esse? Ele, é esse comando, é só você dar esse comando de liberação, depois você faz a ativação e tal. Eu falei, Eric, eu não vi isso na minha aula, não. Então eu estava em outra dimensão. Estava desdobrada para outro lado. Eu falei, eu estava em outra dimensão, em algum lugar, mas eu não vi isso na minha aula, não. Eu falei, como é que é isso? Ele, é só você dar o comando. Eu falei, Eric, deixa eu te falar uma coisa. Você podia me ajudar a atender essa menina. Você nem fez o curso, está sabendo mais do que eu. Eu falei, não, tem alguma coisa aí que você precisa me ensinar. Aí ele falou, jamais, né? Ele todo formal, não, jamais. De jeito nenhum, porque eu não tenho certificado, eu não posso fazer isso, não é ético e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, Eric, o certificado disso chama-se amor. Se a mãe dessa menina permitir, eu queria muito que você viesse comigo. E nessa época, ele todo perdido, então para ele era assim, era alguém que estava ali dando uma luz para ele, que ele não tinha amigo. Família afastou, não tinha amigo, aqueles que achavam que, né, que eram amigos, que tinham dinheiro. Então ele estava sozinho, literalmente sozinho, né? Era ele e o pessoal do centro. E aí eu peguei e falei para ele, eu vou conversar com a mãe da menininha. Conversei com a mãe dela, falei, olha, tem um amigo que ele é estudioso e ele está me trazendo um outro olhar, você me permite atender a sua filha junto com ele? Ela, não, permito. Aí nós fomos atender. Quando a gente começou a atender, ele trouxe para a menininha assim, ele falou assim, teve alguma coisa que você tenha passado, algo, né? Ele falando para a menininha, alguma emoção que você não tenha conseguido entender, que você chorou muito, mas você chorou muito, muito. Aí ela começou a chorar copiosamente. Aí ela, tem tio, tem sim, ela falou para ele.
Aí ela contou um fato, né, que é da família, não vou entrar aqui porque é bem particular. E aí ele virou para mim e falou assim, é isso. Agora você pode usar o comando de liberação e usa esse de ativação. Aí eu olhei para ele e falei, é isso? Ele é. Eu falei, então beleza, então vou fazer. Fiz. Aí ele, agora vamos aguardar a resposta. E ele, paralelamente, ele já estava estudando muito, porque como fez sentido para ele, ele começou a estudar tudo quanto é escritura, ele começou a estudar tudo quanto é terapia. E aí, 15 dias depois, eu atendi essa mocinha de 15 em 15 dias. A mãe me manda mensagem falando que não precisava, que a menina estava curada. Aí, Ana, isso deu um nó na minha cabeça. Qual é o nome dele? Eric Davi. Com H ou com E? Com E. Eric Camudo. Aí eu chamei ele lá, nessa salinha que eu tinha lá no Harmonia, falei, senta aqui. Senta aqui. Aí ele, falei, o que você fez? Aí ele, eu só estudei. Aí eu falei, não, essa menina curou, eu preciso entender isso. Eu fiz um compromisso com o Criador de ajudar as pessoas. E é você quem vai me ajudar. Porque eu não consegui entender isso aqui. Sim. Aí ele me deu uma aula. E aí nós marcamos de estudar. Apresentei ele para a Andréia, a nossa mestra lá. A Andréia já ficou assim, nossa, como esse cara sabe. Eric, vamos fazer um grupo de estudo aqui? Aí a gente tinha um grupo de estudos lá no Harmonia. E quando era o dia do Eric, todo mundo queria ouvir. Porque aí ele foi trazendo conteúdos que a gente ainda aqui não tinha ouvido falar. A gente ainda não conseguia acessar. Então, assim, a gente já estava nas terapias, a gente fazia reiki, fazia teta healing, mas a gente não entendia o que estava por trás disso. E ele, pela formação dele, ele era engenheiro eletrônico. Então, para ele foi muito fácil de compreender, né, o que é onda. Então, assim, para ele, e ele foi responsável, né, na fase da engenharia, ele foi responsável por a implantação celular em boa parte do estado, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Então, ele entendia muito bem, né, do assunto. Então, para ele foi muito fácil quando ele acessou a quântica. E ele começou a trazer para a gente lá, e a gente ficava assim, geometria sagrada. Quando ele abriu um estudo de geometria sagrada, matemática vórtex, fez um paralelo entre física clássica e física quântica. Eu falei, não, peraí, as leis newtonianas, então, e isso aqui agora. E aí a gente começou a acessar um conhecimento que a gente não tinha. E aquilo foi fazendo muito sentido. Aí eu peguei na mão dele e falei, ó, o que você está fazendo no final de semana? Nada, né, que você está aí nesse momento, então vem me ajudar. E aí a gente começou a ajudar as pessoas, ainda assim sem método, né, mas só nessa energia do amor, e essa agenda começou a crescer. Começou a crescer. Isso paralelamente, Eric foi melhorando, oportunidades foram surgindo para ele, para voltar da aula. Ele estava sem emprego, gente. Sem emprego, não tinha dinheiro para fazer feira. Começou a surgir empregos, e no meu lado de cá, minha tia melhorando, e eu nessa energia. E aí eu tenho um amigo, que é um grande amigo, que fez curso comigo lá na Andréia, o Bosco, que também era muito cabeçudo. Aí eu falei, gente, esses dois precisam se encontrar. E o Bosco estava meio sumidinho na época. Liguei pro Bosco e falei, Bosco, eu preciso te apresentar um amigo. Eu acho que vocês vão, assim, dar muito certo, porque o Bosco era muito cabeçudo também, né? Cabeçudo no sentido de muito estudioso, né? E aí um dia o Bosco foi nessa reunião nossa lá no Harmonia, e aí o Eric veio com um tema assim para rachar a cabeça de todo mundo, né? Aí o Bosco ficou só assim. Dali em diante os dois tiveram um reencontro, né? Assim, eles se amaram mesmo, se amaram como irmãos de jornada, de caminhada. E nisso nos unimos. Então eu chamo a tríade TQA. Então cada um trouxe a sua força para esse projeto. A gente começou ali a atender as pessoas, estudar. O Bosco também passava por suas dores, eu do lado de cá, Eric do lado de cá, e a gente começou a perceber em nós essa melhora. A gente começou a perceber que a gente estava mudando o nosso nível vibracional. E aí a gente, isso aqui tem que ir para as pessoas. Começamos a atender os amigos, os próximos, os distantes, né? Porque atender próximo é mais fácil, né? E os distantes. E aí começamos a atender, as pessoas começaram a responder. Até que o Bosco um dia falou, gente, a gente precisa protocolar isso. Né? Esse é um método, é nosso. Sim. Aí o Eric só trazendo conhecimento, né? Enxurrada de conhecimento pra gente. E aí eu falo, né? Eric foi o cara que trouxe o conhecimento.
né? Era o cara que estudava muito, que tinha muita facilidade de explicar, de trazer para o outro. Bosco foi o cara que trouxe a vontade do empreender. E eu falo, né? Eu trouxe o amor. E muitos estudos, né? E a gente se encontrava todos os finais de semana, ajudando as pessoas. E aí eu olhava para um, olhava para o outro, eu ficava igual ping-pong, assim, né? Nas discussões deles. E aí eles falavam assim, como que você faz? Aí eu falei, o quê? Como você faz? Aí eu não estou entendendo. Aí eles falavam assim, para vibrar no amor, na maior parte do tempo. Paty, você não tem julgamento com as pessoas. Aí eles começaram a falar, a gente está estudando tudo isso para chegar nesse nível. Porque durante um tempo eu ficava assim, o que eu estou fazendo no meio desses dois, né? Ficava pensando, o que eu estou fazendo no meio desses dois? Aí eles olhavam assim para mim assim, nós estamos estudando para chegar aí. Nós estamos estudando para chegar nesse nível. Aí eu, gente, como assim, né? E ali a gente começou a pensar no método. E aí começamos a estudar, vários estudos, enfim, atendendo pessoas. Aí fomos um dia num congresso em Brasília, foi quando a gente acessou a física quântica, assim, né? Quando ela trouxe todo o entendimento pra gente. E no caminho de volta, né? E ali a minha mediunidade estava sendo bem trabalhada e tal. No caminho de volta eu tive um cochilo de 5 minutos. Hoje eu entendo que eu fui numa outra dimensão, captei e fui. Nesses 5 minutos ali, eu sonhei com o nome e a marca, TQA. Nas nossas conversas a gente já tinha falado em alguma coisa, mas ainda não tinha batido o martelo. Quando eu acordei, o Eric estava dirigindo, a gente estava voltando de Brasília, eu dei um cochilo atrás, aí eu, pega um papel para mim, pega um papel, e o bolso, o que é? Pegou um papel, eu desenhei a marca, falei, é esse é o nome, é esse aqui que a gente vai trabalhar. E aí, nós lançamos a terapia quântica aplicada. Só que essa terapia quântica aplicada, nós fomos trazendo algumas teorias das várias que nós estudamos e compilamos um método. Então, a primeira teoria, né, dentro da nossa abordagem, né, vem o estudo quântico, a mecânica quântica, que traz todo o funcionamento, toda a fenomenologia, digamos assim, né, dentro das teorias. Mas aí a gente tem a escala Hawkins do nível de consciência, que trouxe muito sentido para nós, nas dores e nas travas do ser humano, para a gente entender como a lei da atração, né, como ela vibra, se ela está usando poder, se ela está usando força, se ela está usando ego, se ela está usando amor. Aí a gente trouxe um entendimento do Hammer, da nova medicina germânica, onde ele traz que as doenças são originadas por conflitos emocionais não resolvidos ou mal resolvidos. Então, na verdade, a doença, gente, ela é bússola, ela é mensageira, ela quer te dizer algo. Ela está pedindo para te dizer, né, olha para esse conflito, né, e o Hammer, através do trabalho dele, ele conseguiu comprovar, né, foi expulso, claro, da Alemanha por conta da máfia dos medicamentos, enfim, né, não é bom nem a gente tocar nesse assunto, que é polêmico, mas assim, pensa se essa informação chega cada vez mais às pessoas, nós não vamos precisar usar remédio, né, se a gente sabe que somos o poder de cura está em nós, e aí, o Hammer traz isso no trabalho dele, né? Então, quando você recebe um diagnóstico aqui, na verdade, você já adoeceu. Só que você adoeceu num outro campo, numa outra dimensão, né? Então, é lá no campo das emoções, um impacto inesperado, um choque, algo que eu tenha vivido em solidão, isso já adoeceu. Eu já adoeci. Aí a doença vem com uma energia condensada me trazer uma mensagem, olha para isso, olha para isso, olha isso. Olha isso, está querendo te dizer algo. E aí mais um pilar da TQA, que é a lógica de Bert Hellinger das constelações sistêmicas. O Bert traz a família como um sistema, né? E para nós entender, né, a família como um sistema e as leis sistêmicas, fechou para a gente um protocolo. Então a TQA ela é uma abordagem terapêutica que tem esses pilares e a gente traz qual que é o nosso objetivo. Aí nós vamos lá nas leis universais, lá do nosso início do nosso papo. Se eu sou responsável, então o efeito da minha vida tem uma causa. Lei, causa e efeito. Então não tem como ser diferente. Lei, causa e efeito. Então todo o efeito da minha vida tem uma causa. Essa causa é uma memória. É uma memória que você carrega e ela está emitindo uma vibração e mais do mesmo está chegando. Então o objetivo da TQA é localizar a causa raiz. Então a gente localiza a causa raiz para fazer um processo biofísico, bioquímico a partir da escolha, porque as células elas esperam uma resposta dentro e fora, né? Então, tomei consciência.
físico. A resposta ela é química. Então, maravilha. Então, nós protocolamos isso em apenas 2 sessões. A primeira é de investigação e a segunda é de reprogramação de comandos quânticos. Então, a gente traz aí a terapia quântica aplicada. Isso que eu queria saber. Não, é maravilhoso, porque eu tô aqui relaxando. E essa história... E eu tô com um negócio que eu vou falar para vocês. Como tudo é campo, tem que compartilhar. Eu não sei o que é, mas isso que ela tá falando, meus 2 pés estão coçando desesperadamente. Aqui não tem formiga. A gente sabe que tudo é campo, né? Tudo. É uma liberação de alguma coisa que não sei o que é. De um caminhar. O que me veio foi isso, de um caminho. Caminha, né? Caminha. Eu já caminho, talvez seja um novo caminho. Isso. Porque caminhar a gente já caminha. Mas assim, eu não quero levar pelo ponto de vista. Como eu tô aqui há 2 dias, né? Nesse mesmo lugar, nessa mesma formação aqui, não tem nada de novo, digamos. E era certo momento que ela falava, isso coçava. Agora serenou. Tá? Então não é uma alergia, não é um bicho, não é nada. Por que eu tô falando isso aqui? Porque alguém que deve estar assistindo e vai assistir, se tudo que você falou lá, deixei você entrar no seu flow e trazer, porque não é sobre um bate-bola aqui, é sobre quem está recebendo. Você foi desde as leis herméticas e da questão da responsabilidade e da vibração e do doar e do seu propósito. Então, isso vai levar um conteúdo muito, muito contínuo, essa onda que você deixou aqui, está deixando, para quem está recebendo ali, muitas demandas, muitos questionamentos, não é? E por que eu interrompi aqui? Porque agora você fechou um ciclo de um movimento que foi, digamos assim, a pessoa que se encontrou com você, escolheu se encontrar com você, para vocês criarem essa TQA, nessa cocriação aí do campo, onde você coloca 4 pilares. E aí eu ia perguntar a você, que você tem desde o atendimento, né? Hoje é um instituto, não é isso? Isso. Vocês fazem desde o atendimento, que não precisa ser só presencial, pode ser online também. Sim, quântica. Pronto. E também tem a formação. Isso. Porque estar com vocês, fazer parte dessa família que você fala, né? Baseado nesses 4 pilares tão fortes, né, tão bem estruturados e vivenciados, né, na sua própria história já fala, que é o que eu falei lá no começo, né, é um campo informacional que vai além do que é dito, né, você é o próprio campo. Vivido. Você é o próprio campo. O próprio saltar. E o TQA é o próprio campo. Então, por que eu estou falando isso? Aqui tem muita gente que está num processo de transição de carreira, não sabe o que fazer, como fazer. E o seu amigo Eric, na hora, fez assim, por que você vai... Foram muitas coisas que foram vindo, por que você vai fazer esse investimento? Então, talvez você que esteja buscando uma nova formação, né? Tá com aquele recurso, vamos falar em dinheiro, não, vamos falar em recurso, né? Aquele recurso que pode ser um cartão, pode ser um dinheiro, pode ser um empréstimo, pode ser um objeto que você tem em casa, e diz, meu Deus, o universo me mostre qual o novo caminho. Talvez seja esse o caminho que eu estava coçando aqui, né, desse campo das pessoas que vão receber. Um TQA é um novo caminho, né, de pessoas que têm um comprometimento, né, que têm uma história de vida ligada ao amor, ao propósito. E além de você receber uma sessão, investir um recurso, sabe, Patrícia, quando eu observo isso, porque eu fiz, você fez, quem está aqui já fez, né, o Cristiano é o próprio recurso investido, né, a gente está investindo tempo de vida, que não volta. Quando você trabalha e recolhe aquele recurso, é de um tempo e de uma energia que não vão voltar. Então, na hora que as pessoas estão buscando esse tal salto quântico, que eu vou pedir para você falar um pouco, na hora que ela põe aquela energia, ela está botando um pedaço da vida dela ali à prova. E eu vejo as pessoas investindo em cursos, em formações, sabe, Patrícia? Que muitas vezes só leva mais do lugar nenhum. Então, ter você aqui agora nesse legado, deixando o seu legado, é uma janela de oportunidade para muitas pessoas que estão dizendo assim, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o quê. Então, a TQA vem com uma opção assim, verdadeira, sabe, lúcida, de uma formação, para a gente levar essa rede maior de Patrícias, de Angélicas e de Erics e de... Boscos, né? E de Cristiano,
pelo mundo, né? Porque a gente sabe que a demanda é imensa. Então, quando você me perguntei, faz formação? Porque talvez você esteja sendo convidado neste momento de ser mais um TQA pelo mundo, né? Então agora, Patrícia, não solta o código agora. Fale um pouco dessa sua formação, como é que acontece. Ótimo. Para as pessoas que estão sentindo esse chamado do novo caminhar, que estavam me consultando. Tá vendo? E é caminhando que o caminho aparece, né? Exato. Foi isso que Jesus nos ensinou. E foi isso, né, que você contou aqui na sua história. E foi isso que Jesus nos ensinou, né? Isso me remete muito ali quando ele estava decidindo os apóstolos, né? E todos os apóstolos. Olha os apóstolos chegando aí. Ansiedade, né? Naquela ansiedade. E aí, mestre, o que nós vamos fazer? Jesus só falava, caminha, filho. Caminha, nós vamos caminhar. Vamos caminhar. Caminha, filho. Então, na verdade, assim, até que é um caminho. É um caminho do despertar, do destravar, do saltar. Porque a gente vem com aqueles pensamentos, de onde vim, né? De onde eu vim? Para onde que eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, gente, de onde a gente veio? Da fonte. A gente é a fonte, né? Vós sois deuses, né? Você é a fonte. E para onde você vai? Você vai retornar à fonte, né? Esse é o caminho. Só que a gente vem para cá porque todo Deus, do jeito que vocês quiserem colocar, quer que a gente devolva o amor que a gente recebeu. E para devolver, a gente precisa viver o processo. Para ver essa onda, né, se reverberar. Então, amar é verbo, e verbo é ação. Então, é um movimento. É um movimento que vai fazer com que a gente consiga fazer esse retorno novamente, né, devolver ao todo o que a gente recebeu. Então, o Instituto, ele é um caminho. Mas para ele ser um instituto, ele foi só uma vontade lá atrás. Uma vontade de auxiliar o próximo. Então, isso nasceu no meu coração, fui unindo pessoas que também tinham o mesmo objetivo, cada um trouxe o seu para que a gente conseguisse modelar isso. Né? Durante esse tempo, Eric Davi era só meu amigo, depois virou meu companheiro de vida. É uma história de amor paralela, que aí não dá para contar aqui, está virando livro. Que lindo! Mas assim, o que eu preciso trazer? Porque durante um bom tempo, o caminho ele foi feito por 3, né? Então assim, em abril de 2021, o cara lá de cima chamou o Eric. E o cara falou assim, ó, seu Xi deu, você cumpriu o seu papel. E Eric era a cara da TQA, né? Era ele que dava a cara. Porque quando a gente foi para esse mundo digital, o Bosco olhou para mim, eu olhei para o Bosco e falou, olha, eu tenho facilidade para falar, mas o conhecimento é dele. Aí o Bosco, não, então é você. Então o Eric foi o cara que deu a cara, né? A TQA ficou conhecida no Brasil e por alguns países aí através do rosto dele, da ciência que ele tinha, né? Enfim. E quando o cara lá de cima chamou, eu afundei num luto que tem que ser vivido, né? E um mês antes dele falecer, ele me deu todo o passo a passo para viver um luto novamente. Porque ele falava assim para mim, assim, ó, um mês antes, pouquinho antes, a mãe da nossa querida Andréia tinha falecido e eu não consigo entender, ainda falei isso para ele, eu estava na rede lá em casa, falei que eu não consigo entender a passagem, por mais que a gente estuda. Acabei de falar com a Andréia, a mãe dela assim, né, simplesmente foi. E ele falou assim, sentou do meu lado e falou assim, você precisa entender e você precisa liberar o falecimento do seu pai, você ainda não liberou até hoje. Aí eu falei, não gosto de falar sobre isso não. Aí ele falou, não, mas eu preciso te passar que o luto existem fases. Aí eu, não quero falar. Ele, anote. Aí eu anotei no meu celular, um mês e pouco antes dele falecer. Eu anotei todas as fases. Ele falou, primeiro você vai passar pela exacerbação, a negação primeiro, negação, depois exacerbação, lamentação, negociação, depois aceitação. E ele foi me passando todo o passo. Ele disse, até em 2 anos, se você não conseguiu liberar essa memória, é porque você está presa nisso, você precisa de ajuda. Então, aí ele me chama de minha vida, você tem que liberar a passagem do seu pai, você não liberou até hoje. Ele me falou isso. Na verdade, ele me deu o caminho para eu caminhar por esse momento que eu ia viver. 1 mês e meio depois, o cara lá de cima chamou. E aí, quando eu me dei o direito de viver este luto, eu fiquei 60 dias deitada, na inércia mesmo. Quando eu peguei o meu celular, eu entendi que eu tinha que viver. Mas em nenhum momento, Ana, em nenhum momento. E eu vivi uma história linda de amor com ele. Em nenhum momento eu questionei Deus, em nenhum momento eu me vitimizei. A única coisa que eu peço, e até hoje eu falo isso para Deus, só me mostra o meu caminho. Me mostra o meu caminho. Porque se eu entendo que você sabe o que você faz, e eu acredito nisso, então é porque você tem um plano melhor para mim, para o Eric e para nossa filha. E mais,
para o projeto TQA. Então me mostra o caminho. E joguei. Só que nesses 60 dias eu tive amparo de muita gente, inclusive do nosso irmão Cristiano, que pegou na minha mão. Eu fiquei 1 ano aqui no Envida. 1 ano fazendo tudo quanto é terapia. 2021. Depois da pandemia. Depois da pandemia. Já estava na última onda, na verdade, né? E aí o Cristiano pegou na minha mão, eu saí daqui 1 ano depois, eu vinha toda semana. Eu falava, Cristiano, por que você está fazendo isso? Eu não sei. Ele falava assim, eu nem tinha tanta intimidade com o Cristiano. Ele, eu não sei. Aí o cara, então eu recebo, porque se eu entendo que aquele cara lá sabe o que faz, então vamos embora. E aí, nessa, eu comecei a estudar, porque eu falei, o homem que era a minha bengala, digamos aqui, foi, então eu preciso estudar. E aí eu comecei a estudar projeção astral. Eu preciso contar isso para fechar a história. Não, eu tô achando, depois eu vou falar um negócio. E aí, mas só depois. Eu comecei a estudar projeção astral. E aí um dia, num belo de um dia, eu usava aliança ainda, Ana. Eu fiz uma projeção consciente e encontrei com o Eric. E ele virou para mim, no sonho, ele virou para mim e falou assim, minha vida, você precisa tirar a aliança. Você merece ser feliz aí ainda. Aí eu, não, mas e o nosso amor? Ele virou e me falou assim, eu já te encontrei em vários universos e em muitas vidas. Todas elas eu te amo a eternidade. Aí eu virei para ele e falei assim, mas e o nosso projeto TQA? Ele, nesse campo de força eu já cumpri o meu papel, agora é o seu. Voltei. A partir dali eu resolvi caminhar. Falei, então, beleza, se eu não tenho esse conhecimento, mas o Eric conectou muitas almas por aqui. E muita gente tem conhecimentos fragmentados do que ele fazia sozinho, que pode me ajudar. Falei, então, já sei. Recebi a visita de uma amiga que falou assim, Paty, mas você nunca pensou numa escola? Eu falei, é isso, escola. Vou trazer a escola. E aí comecei a chamar alguns que você entrevistou aqui no legado. Eu falei, vamos seguir, vamos tocar, porque o Eric tinha uma turma ainda para entregar com a nossa metodologia. Sim. E aí o pessoal, a princípio, se sensibilizou comigo, mas depois começou a perguntar, e aí, vai ter, não vai ter, devolve o dinheiro, aquele negócio. Aí eu coloquei para eles, falei, olha, eu posso chamar pessoas para a gente dar aula juntos e entregar a formação TQA? Só que na minha cabeça era assim, se eu colocar esse pé, eu não saio mais. Porque como que eu largo uma turma, né? E aí, assim eu decidi, a escolha, né? Porque na hora que essa memória consciente em astral, ela vem praticamente todos os dias. Então, quando você fala, né, porque a gente está num caminho, é difícil, mas eu me recordo disso todo dia, porque eu sei que tem uma energia que sabe o que faz. O que me falta é entendimento para entender o ordenamento perfeito do universo. Mas se eu acessei isso, é porque eu posso pisar que o caminho está pronto. Então eu lembro disso todo dia. Eu fiz o meu papel. E o papel dele ele fez. Ele compilou todo o conhecimento. O Bosco fez o papel dele. Trouxe todo o empreendedorismo. E o meu papel é o movimento. Se amar é movimento, se amor é movimento, o meu papel é movimento. Então eu tenho que seguir. Criei uma escola. Então é o Instituto TQA Brasil. Uma escola de terapias holísticas que tem esse olhar, né, nessa área holística. Então a gente tem curso de astrologia, constelação, radiestesia, projeção astral e tem a metodologia TQA, formação TQA. E aí mais uma obra do universo. Eu desfazendo das coisas do Eric, um dia numa gaveta, achei um plano de formação com capacitação superior. De toda a formação TQA, tudo com hora, com módulos, tudo, ele tinha feito tudo isso e eu não tinha acesso a esse documento. Ele fez, guardou na gavetinha dele e eu um dia peguei, arrumando as coisas dele, achei o plano certinho. Aí eu falei, gente, ele já deixou pronto, com carga horária, com módulos, tudo. Aí eu falei, vou apresentar isso para o MEC. Fui atrás do MEC e consegui. A chancela é MEC. Hoje o curso de formação TQA te habilita a ser um terapeuta com capacitação, com todos, né, benefícios de alguém que faz um nível superior. Uma graduação. Então o que vocês têm hoje é uma graduação. É uma graduação. Isso é grandioso. É uma capacitação, melhor dizendo. É grandioso, por quê? Eu sou arquiteta, certo? E a gente sabe, né, que a questão das terapias nunca foi visto, agora está diferente,
como você é jornalista, né? Tem uma graduação, tal, mas nunca foi vista terapia como algo assim, ser terapeuta. Então, quando você traz uma coisa dessa, com a capacitação, com a chancela do MEC, né? Como você puxa todas essas para uma outra calibração, né? Tudo né? Da energia. Isso. Entendeu? Você coloca ela numa nova prateleira, numa nova autoridade que aparentemente não precisa, mas a gente está nessa realidade. É uma outra categoria, né? E você tem essa chancela do que você está ensinando, faz sentido para a educação, né, do Brasil. Total. E você pode praticar, que é um método que tem, né, base científica. Então, isso é maravilhoso, não é um curso de final de semana. E aí, o que aconteceu? Eu modelei ela toda a pedido do MEC, aí eu fui ajustando, né? Então, eu modelei ela toda para ser uma formação de 5 meses, com encontros ao vivo e tudo online, tudo digital. Encontros ao vivo, aulas gravadas, supervisão, imersão, né? Então, a gente tem os alunos ficam com a gente durante 5 meses. Maravilha. Né? 5 meses ali. Então, a gente vai desde o princípio, desde a expansão do universo, né? Que a gente conhece como Big Bang. A gente passa por tudo, matemática vórtex, física clássica, física quântica, geometria sagrada, as correlações, as dores do ser humano. A gente tem toda uma preocupação de ensinar como o universo funciona, para você ter o compromisso e a responsabilidade com a alma que vai chegar até você. Para depois a gente entrar na nossa metodologia, que são fragmentos de todas essas teorias. Sim. Né? E aí você vai estar, né, habilitado para atuar com o nosso protocolo, que é testado já, e tantas almas que já se conectaram com o nosso protocolo e já saltaram, né? Aí vem um saltar, né? A tomada de consciência, se energizar ao ponto de fazer um movimento um pouquinho diferente, né? Aí vem a máxima do Einstein, né? Tolice a nossa fazer a mesma coisa todos os dias, esperando resultados diferentes. Não vem. Mas a pessoa, ela está tão imersa numa dor, e se ela está numa dor, ela é densa. A luz dela não acessa. Aquela centelha, né, que mora aqui, não consegue acessar, porque ela se densificou tanto numa dor, que não tem luz, é rígido. Então ela não consegue enxergar, ela precisa de ter esse olhar holístico, ela precisa saber que causa é essa, para que ela consiga diluir isso e receber um nível de energia para conseguir fazer um movimento diferente. Então, assim, a gente tem isso muito dentro da TQA. A TQA não cura ninguém, não é a TQA que cura, né? Quem se cura somos nós. E, por exemplo, qualquer pessoa pode adentrar nesse curso? Tem turmas ou, por exemplo, eu quero começar hoje, você está aqui, quero começar hoje. Turmas, eu vou abrir a turma agora em outubro. Outubro, aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, finalzinho de março a gente está finalizando. Aí recebe a certificação. Certificação, selo MEC, habilitação. Selo PAT. Para atuar com o nosso protocolo. Então, a gente vai falar sobre o evento que está para acontecer. Calma, tá chegando, calma. Tá chegando. Mas, quando a gente está falando sobre um movimento diferente e fazer algo novo, eu queria convidar a pessoa que fez todo esse movimento, que conectou essas almas, não é? Para vir aqui sentar ao sofá para a gente fazer uma triangulação quântica. E falar mesmo. E essa energia é maravilhosa. Tá aqui meu grande amigo, eu vou falar. Esse aqui é meu irmão de fé, meu irmão camarada. Olha aí, olha o Roberto Carlos chegando. Tantas jornadas, né? Tá por aqui, viu? Eu gostaria de começar com uma coisa muito interessante. Nós estávamos ali fazendo edições de uns vídeos, eu e o Leandrinho ali. Eu tenho que mostrar para vocês que imagem que deu a união das logos. Eu vou mostrar para vocês os bastidores, depois eu posto sobre isso, tá? Porque ele falou assim, da onde apareceu essa imagem, de onde apareceu? Deixa esses bastidores, depois você lança isso lá, que foi chocante para nós dois, tá? Pra nós, né? Foi essa árvore que tudo me fala. Olha que interessante, o que eu tô achando legal de tudo isso, né? A gente fica, né, eu falo, tô ali de fora, agradecendo tudo, babando, né, de tudo acontecendo. Aí vamos sair ali da vibração um pouquinho, ou melhor, vamos somar as vibrações. Não sai, somar as vibrações. Juliana era aquela música melodiosa. Aquela música tranquila, que a gente estava ali tranquilo. E aqui é um contador de histórias. Sim. Eu tava ali assim, ó. Sabe quando você tá assistindo um negócio e fala assim, ó. Sabe aquela assim, ó. Eu acho que eu tava na pipoca, eu tava assim, a pipoca demorou 1 hora a chegar na boca. Aí você fica assim, ó. Eu tava nesse momento da vida. Sabe o que é bom de fazer um corte, pessoal? O que deu essa história, aí você tá, eu tava ali, assim, nossa, e o negócio da tia, gente? E o negócio do Eric? Eu tava ali querendo, entendendo toda a história, e o Boas, e vendo, e dentro da história.
Então é uma contadora de histórias que ela te prende naquele processo ali. Mas o mais legal da ideia de contar histórias foi uma história real. Uma história real, óbvio, que se tornou um projeto. E que esse projeto muda almas. Então, assim, eu acho legal a gente comentar sobre isso, porque as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que irão nos ouvir, e falar assim, então quer dizer que eu estou passando por todo esse problema aqui, pode se tornar algo muito legal? É isso. Porque a ideia é contar histórias de pessoas também como nós, que sofremos e temos os nossos desafios, melhor dizendo, nossos desafios do dia a dia, podemos transformar isso, que foi o início da conversa ali, né, que foi o fracasso. O que acontece, né? A desistência é maior do que o fracasso. Isso, a ideia. Isso, né? a relação entre o fracasso e a desistência. Então, esse começo dessa fala eu achei maravilhoso. Porque assim, né? Todos teremos os desafios, vai depender qual ponto eu quero dar para aquilo. Que a gente estava falando ontem da taça da Alessandra, né? Que a gente estava falando, aonde eu quero olhar, aonde eu quero pôr meu foco, que aí entra na física quântica, onde eu quero pôr toda a minha energia. Expande. Né? Onde eu quero pôr toda a minha energia. Eu posso pôr a minha energia toda no problema que vai ter hoje, que amanhã possivelmente terá mais. Eu posso usar esse problema para justamente aprender em relação a ele. A medicina oriental fala que toda doença, quaisquer que seja ela é o nosso mestre. Então ela está ali simplesmente para nos direcionar. Então cada doença de cada pessoa que vem a ter, independente seja dor, seja insônia, ansiedade, ela está ali como mestre. Ela só está te mostrando. Eu tenho essa doença em 10 anos, então 10 anos que ela está te ensinando isso. Até esse momento você não aprendeu sobre ela. Quando você aprende, ela não se torna mais uma doença. Então você aprendeu sobre ela, está repetindo de ano 10 anos. Essa é a grande verdade. Então toda e qualquer doença, todo e qualquer desequilíbrio nada mais é que um processo de entendimento, que a Paty trouxe muito bem, correlacionando tanto a vida dela quanto a física quântica. E tornou tudo isso em um projeto que hoje está chancelado pelo MEC. Olha que maravilha. Isso aí, olha que lindo, né? Entende? Então eu falo assim, eu estou de fora ali, babando, agradecendo o tempo inteiro. Vou falar isso sempre, porque tudo aqui está se tornando, porque quando começa a falar, você viu que tem um interrelacionado com o outro. Ah, é porque o Juliano, o Raquinho, aí a Andréia, a mestra Andréia do Reiki. Ah, é porque a Alessandra, ou seja, está todo mundo interconectado. Ou emaranhamento quântico. Não tem a história do... o programa é da Ana. A Ana já perdeu o programa há muito tempo. Então é isso. Hoje se tornou um processo que está se tornando um corpo. Essa é a grande verdade. A gente estava conversando nos bastidores e falando, e aí, como é que vai ser a edição dos vídeos? Aí a Ana falou uma coisa assim, a gente coloca igual essa água que está igual no jardim, põe para pulverizar para todos os lados. Isso aí. E é verdade, porque tira a ideia que a nossa amiga falou ontem, de posse. De posse, tirar a ideia de posse e outra, tira a ideia de posse e eu vou correlacionar com outra forma. Tira a ideia de posse, que o Juliano e a Paty falou muito bem, e tira a ideia também de querer colocar a culpa e os problemas que são do outro. Né? Então vou pegar as duas informações e correlacionar as duas, né? A ideia de posse, que isso é meu, isso só serve se for do meu jeito, e a ideia de querer, olha, eu tô assim por causa do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha vizinha, do meu avô e tal. Então eu achei tudo isso muito legal, aprendizado maravilhoso. E justamente, Paty, que a gente tava falando aqui, né? O universo, o todo, que a gente vai falar de seu projeto lindo agora, mais um, né? Com o querido. É tão interessante que ele vai trazendo os atores para... É como esse jardim, né? Eu sou arquiteta, mas a minha formação sempre foi paisagismo. E qual é a beleza do jardim? É a diversidade das espécies. Porque senão é só um gramado, não é? Ou é um bosque que é só de árvores. E qual é a beleza do jardim? Tem a flor, tem a pedra, tem a árvore, tem um arbusto. E esse encontro aqui do Legado em Vida, com vocês todos, né? Vocês são a composição deste jardim. E o que foi falado no início de tudo, né? Era o Éden, era o paraíso, era um grande jardim. E como a gente está fazendo a volta do início de tudo, está se trazendo esses mentores, esses professores, esses líderes espirituais, que na verdade é o que vocês são. Às vezes não se aposta, eu não quero ser, mas você encabeça o movimento e que atrai mais pessoas. Você, o Cristiano, o Juliano, a Alessandra, para compor esse grande jardim que a gente quer repovoar esse planeta com um jardim com flores,
diferente, que antes era uma rosa vermelha, agora será de rosas brancas. É que eu estou trazendo todo o contexto que foi trazido até hoje. Então, não é sobre uma rosa, né? É sobre o conjunto. Então, esse legado em vida, tem Leandro aqui, que faz parte desse jardim, tem você que está assistindo, tem cada câmera, porque tudo tem consciência, né? Tudo é uma onda, então essa mesa se escalou, esse quadro se escalou. E tá vibrando. Tá tudo vibrando, os multidimensionais, essa árvore tá querendo... Eu já estou indo para entrevistá-la, porque ela tá aqui falando toda hora. Então, quando a gente se dissolve no todo, fica mais rico, né? Quando diz aquela água que a gente vai pulverizar essa informação, porque tem muito campo para aguar. Exato. Então, quando eu vejo o seu trabalho assim para formar mais e mais pessoas de uma forma séria, isso tem que chegar através do canal do Em Vida, do meu, do seu, da Alessandra, né, da Andréa, do Juliano, porque tem muitas, né, muitas flores para brotarem. Então, falei muito. Fantástico isso. Mas vamos falar de outubro, que outubro ele está aí. Fantástico, gente. Aí, né, vê que coisa incrível. Eu tenho um quadro na minha casa, onde eu tenho as pessoas que eu quero entrevistar. Porque o meu canal, eu passei por várias ferramentas e várias religiões, que eu sempre estudei. Eu sou uma cientista, então eu tenho um quadro de pessoas que eu quero me conectar. E aí, o Joey era uma deles, porque eu sempre tive os livros dele e tal, quando não tinha internet. Então, aconteceu, eu fiz a entrevista. E aí veio você trazendo ele para o livro, né, para o filme dele, que é outra coisa assim, grandiosa para o mundo. E saber que isso está chegando para o Brasil. Vê que coisa, mesmo. E você está entrevistando a mulher, tá conversando com a pessoa. Mas não é isso que eu estou falando. Gente, que coisa linda, com né? ele. Você não está entendendo? Eu vim aqui em maio, ver como o projeto do todo é tão grande. E se a gente deixa fluir, né? Que eu conheci ele através do Juliano, que foi através do Edmar, que é através dele. Eu venho com você, que está trazendo esse trabalho incrível, que eu gostaria de estar aqui para assistir com você. Por favor. Então eu fico tão feliz, porque é essa fonte, sabe, que quer passar por essa torneira, que a gente se torna a torneira. Então fale desse coisa trabalho. Boa. Que eu tô tão feliz. Que bom. Começou a coçar de novo. É caminho novo, viu? Mas antes eu quero agradecer publicamente aqui. Nossa. Meu irmão aqui. A você, Ana. Mas assim, o Cristiano foi o cara que eu acho que ele foi, né, a fonte utilizou para puxar essa linha. Sim. Sabe? Todos estão conectados. Mas cada um numa esfera. Aí o Cristiano fez isso aqui, ó. Foi. Sabe quando você faz assim e junta tudo? Então, meu irmão, gratidão. Nossa, gratidão por esse projeto de vocês. Porque eu falei para a Ana ali mais cedo. O legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Então, isso tudo aqui, a gente está levando, fazendo essa, né, essa troca com o universo. Então, gratidão a vocês aí por esse projeto. Joey Vitale, vamos falar, né, gente? Olha que coisa linda. Um dia eu estava no meu momento de meditação, no meu consultório, e pedindo orientação, justamente porque essa linha está interconectada, mas estava todo mundo ali, né? E eu pedindo orientação, falei, como que faz, né? E fiz uma meditação, pedi, né? Eu tinha acabado de fazer Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono, inclusive, é protocolo da TQA, a gente indica dentro do nosso protocolo. E aí, no meu momento de silêncio, eu escutei Joey Vitale. Igual eu tô conversando com vocês aqui. Aí eu, Joey Vitale, eu pensei, não, certo é porque eu acabei de fazer Ho'oponopono. Né? Deixei. Soltei, como a gente diz na quântica, né? Solta, o soltar. E semanas seguintes, um amigo de um outro amigo que conhece a produção, Joey, me manda um e-mail falando que ele vai lançar o filme e que ele queria lançar e tal, e se eu tinha interesse, né? Aí quando ele falou, eu falei, quem? Ele, Joey Vitale. Tuf, caiu. Falei, gente, é sobre isso. É sobre isso. Então, assim, e como é que a gente consegue acessar isso? Não foi fácil para mim, não é fácil. Eu sei, a gente começa nesse processo de meditação, a mente, né, inquieta, né? Ela é tagarela. E aí você fala, isso é coisa da minha cabeça. Mas o que eu fiz? Eu recebi informação e soltei. Falei, bom, se isso veio, soltei e chegou. Quando eu fiz a reunião com ele a primeira vez, eu não falo inglês, tá? Aí eu tive que trazer uma intérprete. Eu não conseguia falar.
eu entrei num estado assim de emoção tão grande, porque aquilo ali materializou na minha frente. Eu fiquei, gente, eu só pensava na frase, eu lá meditando, veio Joey Vitale, Joey Vitale. Eu falei, cara, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Quando a gente entrega verdadeiramente pro todo, e aí os pés coçam mesmo da agonia, mas é porque é caminho, minha filha. Caminho. E aí eu volto lá em Jesus, que na sua simplicidade ensinou a gente que o caminho do amor é movimento. Então bota o pé que o chão tá pronto, né? Bote o pé, você agora bota aí, o pé que o chão tá pronto. Não é não, Cristiana? E aí, tá, fizemos a reunião, marcamos de fazer uma sessão, porque ele lançou agora recentemente nos Estados Unidos o filme, né? O livro ganhou as telonas, e aí agora está indo para o mundo, né? E aqui no Brasil nós tivemos esse privilégio, né? E quando eu falo nós, eu incluo todos nós, né? A família TQA, os meus amigos de jornada, irmão camarada, todos nós. Quando veio isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Cristiano. Eu falei, cara, o Cristiano é o cara que veio, que foi utilizado pela fonte para caminhar e puxar essa linha, sabe? E aí está acontecendo um movimento aqui interno conosco, gente, lindo, lindo, porque a gente sempre torceu, vibrou muito um pelo outro, mas a gente, em determinado momento, estava todo mundo nas suas esferas. Sim. E aí eu entendi, quando veio assim, Cristiano, eu falei, entendi, Criador, isso é muito maior do que nós. Isso é maior do que nós. Isso não é só algo isolado da Paty, pontual, da Ana, do Juliano, não, da própria Alessandra, da Andréia, do Cristiano. É maior do que nós. É maior do que nós. Então, nós somos a ferramenta, né, para concretizar, colapsar isso aqui. Então, é unir forças, porque aí a gente vai lá para os princípios quânticos. Todos somos um. Né? Nós somos unidade. Então nós não somos plurais. Não é? Entende? A gente é plural na nossa individualidade, aspas, né? Mas nós, como seres, nós somos um. Então, se o objetivo meu, de todos esses que sentaram, e também na sua caminhada, na sua rede, é o mesmo. Quem não vive para servir, não serve para viver. E aí você fala num assunto, para quem está assistindo aqui, que a gente vive, infelizmente, ou felizmente, porque tudo é aprendizado, num processo que as pessoas têm muita questão da competição e não da contribuição. E a gente está passando por um processo do planeta que as pessoas estranham. Cristiano me chamou para entrevistar, o que ele quer? Peraí, não, essa menina, não, mas aqui. Aí você começa a criar uma energia reversa que no fundo, você está super feliz. Mas você tem um implante, nossa, mano, você que está aí, mas eu faço, vamos lá, eu faço um bolo de pote. E a Patrícia faz um bolo de pote, e o Cristiano faz um bolo de pote. Eu peço no iFood. Não, percebe? Mas ela está fazendo, eu estou vendendo bolo de pote, sim, mas o seu tem morango, o dela é doce de leite, o dele tem abacaxi, o dela é sem açúcar. E a gente junta e faz uma mesa cheia de bolo de pote. Para todos os gostos, tamanhos e bolsos. Lindo, né? Então, a quântica e essa nova... Estou toda arrepiada. Essa nova humanidade, essa nova liderança... Porque é difícil para o povo da espiritualidade aceitar a liderança, né? Porque a liderança parece que foi uma coisa meio implantada, meio negativada. E chegou a hora de assumir essa liderança para trazer um novo movimento de que é possível várias pessoas que falam algo similares se alinharem num coral, num jardim. Numa melodia, né? Numa melodia que você começou falando do Juliano. E Ana, é muito importante porque assim, esse movimento, né? A gente sabe que é onde nós vamos viver polos, né? É uma lei universal. Nós vamos viver polos. Então esse movimento, onde a gente está levando luz, tem um movimento contrário. Isso existe, vai existir, não tem como ser diferente. Isso existiu desde a época lá de Jesus. Olha a bondade e a energia de amor que esse ser pregou e olha quantas energias contrárias vieram também. Isso vai existir. Então, assim, a gente chama, qual que é o nosso objetivo? Chamar para a autorresponsabilidade. Sabe, chamar para a autorresponsabilidade é acordar mesmo, é acordar e falar, peraí, se essa história que essa moça contou aí, né, ou seja, ela deu um passo, ela fez diferente. Então, assim, eu falo que é a minha história, eu gosto de contar a minha história, e eu nem entrei na minha história amorosa ainda, mas assim, eu gosto de contar a minha história porque ela é um salto.
Ela é um salto. E saltar, né, se a gente for pegar do ponto de vista quântico, os elétrons estão todos ali nos seus orbitais, ali, os prótons excitou os elétrons. Mas o que isso acontece? É um nível de consciência. Eu vou saltando um outro, eu vou tendo noção da minha existência, das pessoas que eu vivo, do mundo que eu estou, do que é parte minha, do que é responsabilidade minha. Então, assim, eu falo muito isso lá no TQA, a gente ajuda quem quer ser ajudado. Não tem como você fazer algo para o outro. Eu falo, eu sirvo marmita, mas comer pelo outro eu não consigo. A marmita tá aqui, ó, prontinha. Bora comer? Bora! Vamos! Bora! E Freud trazia isso, né? Freud tinha uma frase do Freud que eu gosto muito, quando ele fala assim: quando uma pessoa não quer ser ajudada, não tem o que a gente fazer, não tem. Mas a gente corre o risco de adoecer tentando mudá-la. Olha que pesado isso. A gente corre o risco de adoecer tentando mudar o outro. Então a receita é: vá. Quem quiser ir, vá junto. E vamos, nós estamos aqui. Senão a gente se encontra no caminho com quem quer ir. Exato. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Agora, é claro que ter essa consciência, para quem ainda não está desperto, o que precisa? Precisa de dar uma nova chance, precisa de ouvir algo. Eu falo que eu salto até vendo placa de outdoor. Nossa, isso aqui agora fez sentido para mim. Porque saltar é isso, gente, é tomar consciência. Nossa, essa placa de outdoor aqui me mandou um recado. Fez isso aqui, ó, virou uma chave, ia virar uma chave. Então, assim, essas pessoas, né, ao ponto de se energizar e falar, não, eu preciso de ajuda. Existem terapias seríssimas aí, como existe a TQA e outras, né, tantas, que vai te dar uma consciência e te energizar para você fazer um pequeno movimento. São pequenos passos para resultados incríveis lá na frente. Porque a partir desse momento, um campo de possibilidades vai se abrir. É onde você neutraliza o seu ego e a sua centelha começa a atuar. Então eu deixo isso aqui, né? Cuide da sua vibração. Você não vai deixar nada. Ah, não? Você vai falar do evento e você vai deixar aqui. Vamos voltar pro evento, gente. Depois você manda uma mensagem bem maravilhosa, dentre tantas que já mandou. Mas fala do evento, gratidão pelo amor de pela Deus. Oportunidade. Então, gente, chegou até mim, foi um canal, mas não é para mim, é para todos nós, né? Sim. Então, dentro da escola, a gente já tem um evento, que é um modelo, foi quando eu apresentei para o Joey, é o evento Despertar, é um evento online, que a gente trabalha com quântica, a gente sabe que tudo acontece ao mesmo tempo. E aí, esse evento ele tem uma masterclass, né? Ou seja, ele tem um conhecimento que traz um despertar, como eu falei, né? Se você tem uma placa de outdoor te desperta, imagina um cara como o Joey Vitale, que estudou, que lançou vários livros, né? Hoje, se a gente conhece as frases de cura, a gente conhece através dele. Porque senão esse conhecimento estava ali com a Morna, com o Hugh ainda. Exato. Mas não, o cara foi lá, esse era o papel dele, o movimento era esse. E mais, né, ele trouxe mais entendimento para isso, porque até então, você praticava Ho'oponopono, você tinha que ir lá no Havaí receber, né? Não, o que ele fez? Ele falou, não, é o Ho'oponopono da identidade própria, você pode se aplicar. Então ele foi complementando junto com o Hugh Lane nas pesquisas deles. Então se a gente conhece hoje o Ho'oponopono no mundo inteiro, que é uma técnica muito simples, né, a gente conhece por causa desse cara. Então beber da fonte, amigo, né, é impagável, né? E aí apresentei para ele, olha, a gente tem um despertar, porque quando ele veio para lançar o livro, ele falou, meu objetivo, Paty, e isso ficou muito marcado para mim, o meu objetivo é alcançar pessoas. Aí eu achei isso lindo. Na hora que ele falou, o objetivo é alcançar pessoas, eu falei, entendi. Porque assim, por que no Brasil, né? Porque no Brasil a gente acha que não, mas os grandes estão sabendo. Inclusive ele falou assim, eu tenho falado com muitas pessoas do Brasil. Olha aí, né? Eu tenho falado com muitas pessoas do Brasil. A energia é diferente. Ah, o Brasil é a nova... E Goiânia, por quê? Aí ele veio falando de Goiânia, o campo de cura. É Goiás, o campo de cura, né? Ele usou Goiás, o campo de cura. Aí tudo vem assim, né? Porque Goiás é o campo de cura. Meses atrás nós tivemos aqui a Neva, que é uma outra consciência, que trouxe pra gente esse... materializou o campo de cura Goiás. Então, assim, para muitos, Goiás é conhecido como a terra do sertanejo.
Mas é porque a gente gosta de amassar barra aqui, né? A gente gosta de amassar barra aqui. O que amassar barra? É de se conectar com a terra aqui, é botar o... Porque tem que fazer uma tradução aqui para pernambucana, né? Porque tem gente aí no Brasil todo, no mundo, né? Que vai assistir. É verdade, então. Amassar barra que eu falo é porque a gente trabalha com a espiritualidade, digamos assim. Foi uma forma gentil de brincar. Mas assim, porque aqui existem vários, né, campos, mas o campo espiritual, ele é muito grande. Muito. E quando a gente fala quem bebe da água aqui e não quer beber outra, é porque Goiânia tem um campo magnético diferente. Goiás, na verdade, né? Goiás tem um campo magnético. E os grandes sabem disso. Sabe. Né? Quando o Joey comentou, quando eu falei Goiás, né, aí ele trouxe esse entendimento. Ele sabe disso. Então a gente sabe que os grandes também estão de olho. Por que a gente recebe tantos fenômenos aí hoje, né? Agora eu vou para São Paulo agora no congresso do Bruce Lipton, né? Então, por quê? Porque nós somos abertos. Nós viemos de uma cultura, apesar de todo o sofrimento, né, do Brasil, enfim, mas o brasileiro, ele é aberto. Ele é aberto a receber, a entender, assim, boa parte, né? É claro que a gente sabe que tem outra, né? Não vamos entrar nessa esfera política, né? De educação e tal, mas vamos falar de coração. O brasileiro é o cara que tem um coração bom, gente. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Eu acredito no coração do brasileiro. Eu acredito que a hora que cai alguém, sofre um acidente na rua, vai lá para você ver, junta de gente. Sabe? Tem mais gente boa fazendo coisa boa do que o contrário. Só que existe uma mídia, né, que aí já entra um pouquinho no que eu trabalho, que precisa, se alimenta disso. Aí é a zona de conforto, a matriz de conforto que o Juliano estava falando. Mas assim, tem muita gente fazendo muita coisa boa. Tem. Muita coisa boa, tem gente estudando muita coisa, trazendo muita... É claro que tem os seus hologramas e tal, mas eu acho que a gente tem uma bússola. Deus nos deu isso, nossa bússola interna. O seu coração diz, ele responde para você. Consulta seu coração. É leve, nossa, isso aqui é legal, esse curso é bacana, essa pessoa, ela está sendo entregue, ela está sendo verdadeira. É verdade? É verdade. Pergunta para o universo, gente, o universo ele responde a gente de forma sutil. Se você não perguntar, não vai vir. Maria, atualizei um negócio aqui. É sutil. Então você pergunta pro seu coração, nossa, isso aqui é bom, isso aqui faz sentido, conecta comigo. Olha o banho de vento. E aí o que acontece? Seu coração fica leve, seu sentimento fica leve, é a sua centelha falando, vai filho, vai filha. Mergulha. Agora o sentimento foi diferente, procura outro caminho. É outro caminho que você tem que seguir. Então seu coração é sua bússola. Então tem muita coisa boa. Muita gente boa. A data, por favor. A data. E aí, Joey Vitale, se deixar eu ficar aqui um dia inteiro, você sabe. Não, mas eu quero saber a data. Você foi marcar isso pro almoço, deu ruim, hein? Mas vamos lá, a data. Aí apresentei pro Joey, dia 16. 16 de outubro. 16 traz o poder na Cabala Hermética de reconstruir. Maravilha. Então ele vai trazer o tema, né? O poder do Ho'oponopono. Sim. E com o próprio Joey Vitale, que é o divulgador do Ho'oponopono no mundo. E a gente pode assistir isso de qualquer lugar do Brasil? Online, qualquer lugar no Brasil. Eu vou fazer tudo para assistir daqui. Ele vai estar em Sacramento, nos Estados Unidos, né? E aí a gente vai contar com uma tradução consecutiva, né? Quando a gente estava desenhando o evento, eu falei, nossa, eu não gosto desse negócio simultâneo, porque aí eu fico, aí online eles silenciam a voz dele, a gente ouve só a voz de quem está traduzindo. Eu falei, não gosto desse negócio. Eu falei, vamos fazer um negócio que você fala e a pessoa traduz para ficar vivo, porque é bom te ouvir, eu quero te ouvir, Joe. Apesar de eu não falar a língua inglesa, mas eu falo a língua universal do coração. Da energia. Da energia. Eu falei, então a gente precisa ouvir sua energia. Aí, não, Paty, do jeito que achar mais tranquilo, que for mais, né, que seja entendido. Né? Eu falei, então vamos fazer assim. Então vai ter tradução consecutiva, um evento de 2 horas, 20 horas, horário do Brasil. Vai dar numa quinta-feira, no dia 16 de outubro, para a gente reconstruir. Derrubar, né, o número 16 na Cabala Hermética, ele traz a torre, o arquétipo, a torre. A torre, ela vem com um monte de homem caindo assim de uma torre e um movimento cósmico, né? Então é para derrubar mesmo, para a gente reconstruir. E aí o Joey falou,
O Ho'oponopono limpa as memórias. Sim. E a TQA, então as pessoas vão ter a oportunidade também de experienciar os comandos quânticos da TQA, que ativam, né, são downloads direto da fonte, para ativar a energia aí de harmonização, energia de amor, de fé inabalável, de amor incondicional, de perdão é um sentimento nobre, de perdão, de gratidão. Então as pessoas vão poder experienciar um pouco do protocolo TQA, juntamente com o Joey. Então, para fazer a inscrição no Instituto TQA Brasil, o Envida é meu parceiro, tem aqui no Envida, quem está em Goiânia, quem não está, tem, não sei se posso deixar aí, mas tem link, tem o @TQA Brasil, que é o da nossa escola. E me dá também, que eu também vou anunciar lá no meu. Por favor, já te faço o convite, que você pode assistir de onde você estiver. Porque ela está em Goiás, mas ela é do Pernambuco, né? Eu sou do mundo, minha filha, eu não sei mais, eu não sei onde é que eu tô. Assim, ou seja, por hora, neste momento, ela está em Goiás, mas aonde você estiver, se tiver internet, bem, vai ser bem-vinda a sua energia. Maravilhoso. Viu? E dá para acompanhar online. Então, gente, valor R$147. Gente, R$147. Você que já investiu tanto na sua jornada, você que já investiu tanto, para a gente pegar, né, um livro, estudar e entender o que o cara entendeu para colocar naquele livro, é uma coisa. Mas quando você está aprendendo direto com ele, é outra coisa. Não tem preço. Isso é valor, né? E aí, R$147 para você ficar do lado, né? Esse é o preço promocional de primeiro lote, isso deve virar, mas fica aí, então, a ideia é essa, é alcançar pessoas. Quando a gente estava falando, claro que existem custos e tal, mas, Paty, é alcançar pessoas. Essa é a minha missão aqui, o meu propósito, é alcançar as pessoas. Porque de nada vale nessa existência se a gente não tocar os corações alheios. O que é que a gente faz? Bate palma. Gratidão! Patrícia, você é um anjo aqui entre nós. Não é à toa que você tem Angélica. Este é o legado. E você, está esperando o quê? Para acessar a sua missão, deixar o seu legado assim como esses maravilhosos. Tá perdido? Quer uma profissão nova? Venha fazer a formação TQA. Outubro tá aí bom? Tem formação. Gratidão, querida. Gratidão a minha, gente. Gratidão infinita. E cuidem da vibração. Só isso.